tem muitos coaches que usam a história de Neemias, né? Neemias foi o personagem bíblico que eu mais estudei durante todo o período que eu estudei. Na verdade, eu tenho lá um esboço de um livro que eu gostaria de um dia escrever sobre Neemias. Então, um coach, por exemplo, pega Neemias e diz assim, atitudes que trouxeram sucesso para a vida de Neemias. Neemias, por exemplo, descobriu o que estava errado em Jerusalém. Ok, todos nós sabemos que o primeiro ponto de mudança na vida, eu preciso ter uma noção do que está errado em mim. Né? Como é que eu mudo o que eu não tenho consciência? Como é que eu mudo, o que eu ajusto, aquilo que eu não sei? Então, Neemias tomou consciência. Tá. Segundo ponto, Neemias foi pedir ajuda para o rei. Então você tem que... Tá. Terceiro ponto, Neemias voltou para consertar a cidade. E aí vai os pontos lá. Tudo muito certo. Mas a função do livro de Neemias não é empolgar alguém, abrir um business, resolver problema, isso, aquilo. É mostrar que Deus levantou um homem para reconstruir a presença dele no meio de um povo. Esse é o tema de Neemias. Porque Jerusalém estava com os muros estragados, com as portas derrubadas, e Neemias não só voltou e reconstruiu a cidade, porque vale lembrar que naquela época a percepção da presença de Deus tinha a ver com a geografia, né? Com o templo, com a construção, com o local. Então Neemias foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer o povo de Israel, juntamente com Esdras e com as outras pessoas, de volta à adoração a Deus. Né? Então, esse é o tema. Agora, se você começa a usar a Bíblia na perspectiva do coaching, da autoajuda, como instrumento de fazer você, por exemplo, vencer tudo na vida, né? Neemias, já que nós estamos falando de Neemias teve oposição. Neemias, o próprio livro relata que ele teve um momento de desespero, desejo de parar o que ele estava fazendo. Teve lá uns caras que disseram que se ele reconstruísse os muros, se desse conta, o rabo de uma raposa ia derrubar. Você imagina, o rabo de uma raposa vai derrubar o muro que eu estou construindo. Então Neemias sofreu muita oposição, Neemias teve muitas dificuldades, mas Neemias tinha um propósito, restaurar o culto a Deus. O propósito dele não era se tornar um homem rico, o propósito dele não era conquistar. É isso que me preocupa. Se não tem algumas pessoas aí fora passando de que é ok você usar a Bíblia para o seu próprio benefício no sentido financeiro, no sentido de ganhar e adquirir coisas, porque aí a Bíblia se torna o meio e não o fim. Ela se torna o meio. O meio de eu ganhar dinheiro, o meio de eu ter minha empresa mais alta, o meio de eu ouvi um desses caras falando, e ele estava falando como que ele ficou milionário em 10 anos da noite para o dia. Olha a frase do cara. Como que eu fiquei... Você entendeu ou não? Faz sentido. Faz, no ponto dele faz. Como que eu fiquei milionário em 10 anos da noite para o dia? Quer dizer que em 10 anos ele saiu de ser pobre para ficar milionário, mas a mudança aconteceu da noite para o dia. E aí ele vai dar o segredo daquela mudança que pode te tornar milionário da noite para o dia. E ele usou coisas da Bíblia, porque eu fiquei olhando a palestra e tal, usou muitas coisas da Bíblia. Então, o perigo é esse, é a Bíblia se tornar um meio. Como ela já se tornou um meio em outras gerações, em outras coisas, para propostas como essa que apareceu. A Bíblia perde a sua finalidade, que é, como eu disse, você diz, levar o homem a Deus. A Bíblia é para que o homem conheça o seu Deus, o seu Senhor, e saiba que nós precisamos de redenção, que a justificação é só em Cristo Jesus, que a palavra de Deus nos leva para os pés da cruz, para em Cristo nós sermos salvos e nos tornar discípulos de Jesus.